Desenvolvimento de software e experiência do cliente. Qual é o papel do time de tecnologia para garantir a satisfação dos clientes? Esse é o tema de hoje, então vamos lá. Seja muito bem-vindo ao podcast Atendimento 5 Estrelas. Esse é o lugar para a gente falar com você, que é da área de atendimento. São assuntos para te ajudar a dominar todas as disciplinas necessárias para garantir o máximo de resultado nessa área tão importante, não é verdade? Que é o atendimento 5 estrelas. E aqui a gente discute de tudo, de coisas mais simples até as mais avançadas. Então, mesmo que você já esteja num nível mais avançado ou que você esteja começando agora, fica com a gente que aqui a gente vai discutir muita coisa legal, não é mesmo? Meu nome é Tomás Fukui, sou host desse podcast e estou aqui com Ivan Lima. Opa, prazer estar aí de novo. Beleza. E também com o Cassiano. Muito obrigado pelo convite, Tomás, Ivan. Beleza. Cassiano é uma fera aí do Milvus, da área de desenvolvimento, e a gente sabe que a experiência do cliente ela é super importante em qualquer negócio, né? E principalmente para negócios SaaS, que são Software as a Service. Então, a gente está falando aqui de um negócio B2B, que acontece entre duas empresas, e para B2B, para SaaS, esse assunto é ainda mais interessante, né? Como garantir a experiência do cliente dentro desse contexto que envolve desenvolvimento de software, envolve um produto, tecnologia. Então, por isso, a gente trouxe o Cassiano, que é Head de Desenvolvimento no Milvus. Para quem não conhece o Milvus, é um software voltado para a área de atendimento, um software omnichannel que ajuda muito nesse processo. A gente vai deixar o link aqui para o pessoal saber mais, ou o Ivan Lima pode falar mais sobre isso aí também. E para começar o nosso papo, se apresenta aí, Cassiano. Fala para a gente o que você faz, o que trouxe você até aqui. Exato. Bom, agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Meu nome é Cassiano, eu tenho 29 anos, eu trabalho com tecnologia há uns 10 anos já. Então é curioso porque eu não comecei a trajetória da forma tradicional, então eu escolhi tecnologia, não. No início eu queria ir para uma outra área. Aí, lá na época de faculdade, né, de decidir qual que é o seu caminho, o que você vai fazer, acabei indo para tecnologia. Então, e desde então eu não saí, gostei bastante. Então foi muito importante para mim isso. Então, 10 anos de experiência, 8 anos que eu já estou na Milvus. Então, estou desde o início ali da construção do software. Comecei muito jovem, então como programador júnior, depois pleno, sênior, então fiz a trajetória aí mais tradicional. Já tinha demonstrado, né, há um tempo a minha vontade ali de ter uma empresa, já tinha falado bastante com o Ivan ali na época. E aí em 2020 para 2021, o Félix e o Ivan fizeram o convite para me tornar sócio da empresa. E junto com isso também o cargo ali de gestão. Então eu tive um pouco de experiência com gestão quando eu estava como sênior, mas aí foi mais para a parte técnica, né? Ali eu comecei a lidar com pessoas lá para 2020, 2021 e tô desde então, né? Hoje eu sou CTO da Milvus e essa é a minha trajetória até aqui. Muito legal. E aí, Ivan? Não, e a gente só cresceu desde lá, né, o Cassiano? A Milvus, graças a Deus, teve um crescimento exponencial. O Cassiano participou muito disso, né? E batemos muita cabeça, aprendemos muita coisa e a gente vai compartilhar aqui, gente. Muito dessa trajetória, né? Muito desse aprendizado, né? Empresas totalmente voltado ao cliente, né? Que a gente tem uma cultura voltada ao cliente. Cada vez mais a gente tem o cliente no centro. E agora a gente vai mostrar para vocês, né, como que acontece, né? O Cassiano não está numa área que está ali na frente com o cliente, mas ele dá uma área de suporte que oferece todos os serviços dele, de novo, olhando para o cliente, né? Então, a gente vai falar um pouco de cultura e todas as questões envolvidas nisso. E, Cassiano, agora olhando para o produto, né? O produto, o software, né?
O que é um software que coloca o cliente no centro? O que é um software feito para um cliente? Qual é o olhar? Qual é o prisma? Então, quando você fala de uma cultura, né, com um cliente no centro, e agora falando de um software, você tem que disponibilizar para o seu cliente uma boa experiência. E como você faz isso? A gente pode falar desde processo, pode falar desde monitoramentos que você consegue fazer para essa ferramenta, com ferramentas, né, que vão trazer performance. Garantir disponibilidade. Exato, né? Garantir a disponibilidade, porque isso é muito importante. Que o seu cliente, o software, qual que é o objetivo, né? É você facilitar a vida do seu cliente. Então você tem que garantir que o software está disponível, garantir que ele está com uma boa performance, garantir que ele não tem erros e que ele gere uma produtividade para o seu cliente, porque senão não faz sentido ele utilizar a sua ferramenta, né? Então, é assim que você disponibiliza uma boa experiência para o seu cliente. Então, na verdade, você tem que cobrir de várias bases, né? Desde uma base de segurança, né? Você tem que oferecer segurança para o seu cliente, você tem que oferecer, né, o software com performance, ele é feito para resolver um problema de um cliente, né? Então, cara, se você estiver gerando mais problema do que ele do que ajudando, não faz sentido, né? Então tem que ser uma relação muito boa ali do software com o seu cliente, né? Para ter aceitação, né? E consequentemente ganho. É isso aí. Gente, eu acabei de perceber aqui que eu não fiz as honras direito. Cassiano de um lado aqui, Ivan Lima do outro lado, são os founders, né, do Milvus. Ivan Lima, CEO do Milvus, Cassiano, CTO. Então, olha o nível da conversa. Muito interessante. E concordo com você, né? Não é somente a parte técnica. O mínimo esperado de um produto é que ele funcione. Parece simples, mas garantir que o produto esteja funcionando já é um desafio. Mas papel também da tecnologia é pensar como ele pode facilitar a vida do cliente, né? Quais são os problemas que eu resolvo para o cliente e aí sim criar as soluções para auxiliar nesse processo. E agora, né? Parece uma coisa simples, mas não é, tá? O time é multidisciplinar. Você precisa de muita gente para manter essa estrutura de pé. Gente com conhecimentos variados, gente com skills diferentes. E aí, Cassiano, como que você pega, né? De novo, cliente no centro, né? É um time que não tem um contato com o cliente, é um time que está atuando ali na sustentação, né, do produto, na correção, no aprimoramento do produto, só que não é ele que fala com o cliente. Você traz para o seu time a visão cliente, a opinião cliente, o impacto cliente na hora de você criar a cultura do seu time? Sem dúvida, né? E eu acho que é até interessante, porque quando a gente fala de desenvolvimento, eu acho que o pessoal está mais ligado a falar de programação. Mas o time de desenvolvimento, ele tem desde a área de qualidade, que é responsável por fazer os testes, a área de produto, que pensa em como vai ser o produto e passa isso para o desenvolvimento. Tem a área de sustentação também, que é responsável por fazer a manutenção, disponibilidade da infraestrutura. Então, toda essa parte do time tem que estar com a cultura centrada no cliente. Porque quando a gente fala da área de qualidade, por exemplo, ela tem que pensar que aquilo que está saindo, que foi desenvolvido, tem que atender a necessidade e tem que estar funcionando de acordo com o que foi esperado. O time de produto que ele desenhou ou definiu como ele vai ser, também tem que pensar nisso. Principalmente porque é ali que ele define quais são as necessidades do cliente, as necessidades do produto, seja às vezes um cliente que solicitou, ou uma ideia de trajetória que a gente quer seguir, o caminho que o produto está seguindo. Então você traz isso para dentro do time, coloca isso como uma cultura dentro dos processos também, porque a gente sabe que o processo é o que vai definir e o que vai garantir que aquilo funcione de verdade. E isso no dia a dia. Você vai falando com o seu time no dia a dia, colocando essa identidade ali de cultura com o cliente no centro, né? Quais são os impactos daquilo que eles estão desenvolvendo. Então, isso é muito importante para garantir ali, como a gente diz no início, né? A boa experiência ali do cliente. E é importante também, né, Cassiano? Tá trazendo um ponto aqui que tudo que é de bom ou ruim, todas as opiniões do cliente também permeia a área de desenvolvimento, né? Então, os elogios e as vitórias e também os prejuízos é totalmente um processo transparente com as áreas.
justamente para eles sentirem, né, o cliente, sentir para onde está indo, né, as vitórias, né, gente? As vitórias e a construção de tudo que está sendo feito. Sim, e inclusive a área de desenvolvimento não tem um contato direto, comunicação, falar com o cliente, mas tem um contato direto todo dia, porque o software foi desenvolvido pela área de desenvolvimento e o cliente está utilizando aquele software todo dia. Então tem um contato nesse sentido, né? Acaba não falando com ele, não tendo as dores dele diretamente. Não, mas e um ponto importante, né, Cassiano? Você tira um monte de métrica de utilização do próprio software. Sim. Então você vê o que tem de bom ou de ruim, né? Se engajou no uso de uma feature nova, se desengajou. Então você consegue mensurar muita coisa sem precisar falar com o cliente. Pois é, acho que assim que você lança uma melhoria, por exemplo, o reflexo é imediato, né? Se tem adesão, se não tem adesão. As próprias melhorias, elas surgem a partir do quê? Do que o cliente relata, né? Relata, olha, poderia ser assim, poderia ser assado. E aí você vai otimizando o processo. E falando um pouco desse ponto, Cassiano, o que guia o produto hoje? Então, a gente tem algumas formas de guiar o produto. Tem demanda externa, que são as demandas do próprio cliente, vamos colocar assim, que vem às vezes através de outras áreas da empresa, seja do suporte e do sucesso do cliente, né, do CS. Geralmente são de clientes. E também tem do comercial, que é o time que está querendo comercializar seu produto, está tentando vender. E é muito interessante olhar para essas demandas também, porque isso torna o seu produto mais atrativo. Então, a partir do momento que você olha para essas demandas e coloca dentro do seu desenvolvimento, da sua lista de prioridade, é a chance de você aumentar suas vendas, aumentar seu faturamento. Então, isso é bem positivo. E tem a demanda interna, desculpa. O que é a demanda interna? É a que o próprio time de desenvolvimento conseguiu identificar. Seja através de ferramentas, como monitoramento, por exemplo, para a gente saber se o software está performático ou não. Aí é o saneamento básico, né? Exato. E você reconstruir alguns pontos, né? Sim, melhorar a tecnologia usada no sistema. Sim, gente, a tecnologia está se renovando constantemente, né? O que você faz hoje, daqui a 6 meses pode estar defasado. Tem uma maneira melhor de se fazer, né, Cassiano? Sim, e além disso também tem questão de segurança, né, que a gente comentou no início. As tecnologias elas vão avançando para aprimorar a segurança. Então é muito importante ficar atualizado, você ficar antenado, porque a tecnologia ela muda com uma forma muito constante, né? Muito bom. Ô Cassiano, e você já teve algum desafio nessa área que você poderia compartilhar aqui com a gente? Mas só um, tá? Eu tenho certeza que tem vários. Então, alguns desafios, né? Mas eu acho que principalmente essa questão de você aprimorar as demandas externas. Então, a demanda que vem do seu cliente, porque o que acontece? O seu cliente, ele solicita ele tem alguma necessidade, e você pode ter diversos clientes. Então, de áreas diferentes, necessidades diferentes. E essa demanda, ela vem de outras equipes. Então, é importante você estreitar essa comunicação com a empresa como um todo, com os outros times, para você entender a real necessidade do seu cliente, colocar aquilo de uma forma efetiva para garantir que aquela necessidade foi atendida. Então, esse parece um pouo aberto falar, né? Mas esse é um desafio que você tem constantemente. Estou entendendo que seu papel como CTO é coletar todo o feedback de outras áreas, né? Exato. E olhando sempre para o cliente. A gente fala do cliente no centro, mas quais são as necessidades do cliente também. Você trouxe um ponto interessante aqui do comercial. O comercial acaba olhando também para o mercado, né? O que os concorrentes estão utilizando, o que a gente poderia agregar ali na nossa solução. E esses caminhos acabam orientando o nosso o desenvolvimento. Mas é importante ter um bom entendimento para não escolher um caminho orientado... Às vezes, vou dar o exemplo da concorrência. Você olha, o concorrente tem um feature que a gente não tem. Vamos desenvolver. Mas espera aí, será que... Tá na minha estratégia? Tá na minha estratégia? É o que o meu cliente quer. Então, é muito importante... Mas aí que tá, né? Solicitações, né, Cassiano, tem inúmeras, Sim. né?
e aí passar por um crivo, né? Porque não dá para atender todo mundo. Qual é esse crivo? Eu gosto de um exemplo também, eu acho que é bem... até um pouco comum ali para a área de tecnologia, que a gente fala assim... por exemplo, seu cliente solicitou a implementação de um botão, ou ele quer que um botão seja de uma determinada cor, porque aquilo vai atender a necessidade dele. Ok. Qual que é o desafio? O desafio é entender a real necessidade para ver se a implementação daquele botão vai resolver. Então a gente tem esse desafio de entender a real necessidade. Você vai resolver para todos os outros clientes também. Sim, isso não vai gerar impacto, né? E não só isso, eu vou além, né? Eu acho que entra um outro ponto, né, Cassiano, que a gente conversa bastante, que é o quê? Às vezes ele não precisava daquilo, ele tá fazendo um processo que é totalmente errado. Então, às vezes, só de você ensinar o processo certo para ele, é o jeito que ele sabe fazer, mas não necessariamente é o jeito que deve ser feito. Sim. Então tem um diálogo também, às vezes, para isso, para chegar num meio termo, né? Exato. E a partir do momento em que você decidiu implementar, então vamos lá. Entendemos a real necessidade do cliente, aquilo é importante. A gente tem que fazer uma análise para ver se aquilo faz sentido para o seu negócio, para a empresa, para o software, e também se aquilo vai atender a necessidade de outros clientes. Então é importante analisar isso, porque como você desenvolve um software, tem diversos clientes, como eu falei no início ali, você tem diversas necessidades diferentes. Quando você alocar um recurso do seu time de desenvolvimento para desenvolver uma melhoria, desenvolver aquela necessidade, é importante que aquilo agregue valor para o máximo de pessoas possíveis e que leve você para o caminho onde foi definido ali pelo time de produto, pela empresa, né? A visão estratégica para onde você quer seguir. Perfeito. Nós estamos falando sobre a relação do time de desenvolvimento com a satisfação dos clientes. Então, faz muito sentido tudo isso que a gente está falando, que você está trazendo aqui para a gente, para equilibrar, né? A solicitação de um cliente vai atender a satisfação... O coletivo, né? O coletivo vai melhorar a satisfação de todo mundo. Será que esse é o caminho? Muito importante que o time seja questionador e não executor, simplesmente executor. Porque às vezes atender um é desatender o outro, entendeu? Às vezes você faz alguma coisa visando melhorar e acaba gerando impacto em outros clientes. E nesse modelo de software, SaaS, essas coisas, você tem sempre que eu quero olhar para os dois lados da moeda. Porque se olhar para uma verdade só, não tem uma verdade só. Né? Sim. É complexo. E como saber se está oferecendo uma boa experiência ou não para o cliente, se o software realmente está desempenhando bem ou não? É claro, tem as métricas mais básicas, né, Cassiano, que é o uso e tudo isso, né? Mas dá para se aprofundar mais nessa análise? Sim, tem... Eu gosto muito de pesquisas. Eu acho que a pesquisa é muito efetiva. Então, você pesquisar, pegar uma amostra dos seus clientes, ou inclusive o cliente que solicitou aquela determinada demanda, perguntar para ele se está sendo efetivo, se ele gostou da melhoria. Então, é importante, né, responder as pesquisas. Acho que isso é bem legal e agrega valor bastante para as empresas, né? Bastante valor ali. Tem algumas formas mais silenciosas, que é do próprio processo. Então, se você identifica que começou a aumentar o número de demandas ali no seu chat, então você pode tender a acreditar que tem algum problema. Então, o número de bugs subiram, o número de bugs em um determinado componente aumentou. Então, é um indício de algum problema. Então hoje você faz todo esse mapeamento, né? Na verdade, Isso. de volume, local do sistema, né? Ou se está cruzando com uma entrega ou não, né? Você faz toda essa análise, né? Exato. Combinatória. São sinais. São sinais. E isso tem essa questão da pesquisa, tem A pesquisa é NPS. Isso, exato. Você pergunta para o seu cliente sobre como está sendo o uso, Como está sendo a experiência, se ele está a cada gostando ou etapa. não. Então, tem essa forma. E aí o monitoramento mais silencioso, além dessas métricas, né, de problemas, de tickets ali que estão aumentando, solicitações que estão aumentando, Isso que é em podem canal ser de problemas, suporte, né? Vem pelo suporte, e também tem a forma ali, através de algumas ferramentas, que você consegue identificar como que está o uso da sua plataforma. Então, como é que está o número de erros da sua plataforma. Então, você consegue também a velocidade
medir performance, saber se aquilo está mais rápido ou mais Dar um lento do diagnóstico. que era semana passada, por exemplo, ou antes de você fazer alguma atualização. Então, você consegue coletar todas essas informações, fazer análise em cima disso e tomada de decisão, né? E visando aqueles 5 pontos que a gente falou inicialmente, né? Que é a disponibilidade do software, a velocidade do software, a segurança do software e tudo isso, né? Sim. Então, gente, para segurar um software se usa um monte de software. Deixa eu provocar uma pergunta aqui. E vale para os dois, Ivan e Cassiano. Como que o Milvus ajuda a identificar a experiência do cliente? O Milvus ajuda a identificar a experiência do cliente. Isso. Em que contexto, assim, Tomás? Só um exemplo. Nessa questão que o Cassiano falou, porque ele tá trazendo um olhar interno, né? Mas para os clientes que usam o Milvus, eles também querem garantir uma boa experiência para os clientes deles. Perfeito. Na verdade, né, nós usamos o Milvus dentro do próprio Milvus. Isso, Ou seja, é aí que eu queria chegar. ou seja, o Milvus é a nossa principal ferramenta, né, de suporte. Por ser omnichannel, a gente fala com o nosso cliente, trafega todas essas informações por inúmeros canais, condensa tudo isso para nós em forma de ticket, e com o ticket a gente consegue entender o quê? Qual é o tipo de solicitação, versus qual o cliente que solicitou, versus volume, né, daquele tipo de solicitação, em qual ponto do sistema e quanto tempo o meu time gastou para resolver aquela demanda. Pode ser uma dúvida ou pode ser um bug que vai lá para o desenvolvimento, segue uma esteira. E outro ponto importante também é para ver o produtivo do time, tá? O Milvus ele consegue também gerir a parte operacional produtiva. Quanto tempo, hora humana eu gastei para resolver determinadas funções. E, claro, uma série de automações, um monte de coisa para ajudar. Para melhorar, facilitar todo esse processo, mas o mais importante de tudo todos esses indicadores geram dados para que você possa analisar, tomar decisão, ter a visão. E direcionar lá o time de desenvolvimento para atacar as coisas certas, né? Muito bom. Tem algo a acrescentar aí, Cassiano? Não, eu acho que isso é interessante, né, a gente comentar, o Milvus utiliza o Milvus e é isso. Então a gente consegue ali monitorar, saber o aumento de demanda, quantos chats a gente está tendo depois de uma atualização, se isso está gerando impacto ou não. Então acho que utilizando essa ferramenta ali você consegue garantir ali a boa experiência, identificar se tem algum problema. Acho que isso é dessa forma ali que a gente consegue. Muito bom. Vamos para a próxima? Vamos. E agora sim, Cassiano, quando nada dá certo, né? E é o momento que a gente nunca quer passar, né? Mas a gente sabe que o software, por mais que a gente trabalhe para ele sempre estar funcionando, em algum momento se falha, né? Um software é criado por um processo humano, manual, né? Tem todo um cuidado, teste, tudo, mas falhas acontecem, né? Quando acontecem essas falhas, que impacto é gerado ali dentro do seu time? Qual é o impacto ali? Como que o seu dia fica quando acontece isso? Então, esse é o dia difícil, né? O que acontece? A gente tem que primeiro definir as prioridades. Então, o sistema tá fora, o sistema tá lento, ou tem alguma outra situação ocorrendo, você coloca numa lista de prioridade. É muito importante também, na hora que estiver desenvolvendo, estiver produzindo, pensar nos impactos, né, para que isso não aconteça. Mas caso aconteça, então você coloca numa lista de prioridade, alinha a comunicação com todos os times, para saber o que está acontecendo, prazo de solução, para o cliente ser informado também. Exato, porque o cliente tem uma expectativa. Ele sabe que isso pode acontecer, que problemas existem. Mas é importante você deixar ele a par do que vai acontecer. Se está próximo de resolver, se não está, que tipo de problema que você tem. Então é importante também isso. E ali dentro do desenvolvimento você coloca numa prioridade, acaba gerando um impacto porque você tem outras demandas, né? Então geralmente você está desenvolvendo alguma melhoria, ou você está alguma necessidade de algum cliente, então você acaba parando, né, de fazer isso para seguir nessa prioridade. Mas isso faz parte do dia a dia, né? Então... E é um processo assim, né, o Cassiano, melhoria contínua, né? Então, exato.
aquela falha, aquele fator que gerou esse impacto tem que ser resolvido por definitivo para não gerar mais. Sim. Né? Então, é sempre para fim sempre de garantir alta disponibilidade, todos os recursos de pé, e tudo isso é o que a gente almeja como Milvus empresa, e eu acho que qualquer empresa de software, ou sem ser, né, gente? Quantas vezes a gente já foi usar o Internet Banking, não é uma empresa de software, mas eu não consegui fazer um Pix, fazer isso, fazer aquilo, por quê? Tecnologia, né? Simplesmente, às vezes, ela é muito boa, mas às vezes ela falha. Então, o maior trabalho hoje, né, Cassiano, é prever tudo que vai gerar de impacto ali na frente para antecipar, para gerar o mínimo de impacto possível. Sim, e por isso que o processo é importante, né? Tem tudo que sai do desenvolvimento tem que ser planejado. Então, por que você está fazendo aquilo? Como vai sair daquela forma? Em que momento vai sair? Então, tem que ser bem planejado para prever impacto, diminuir ali os problemas, né? Que podem acontecer, mas é importante você ter esse planejamento. Isso, o Mike Tyson tem uma frase que eu gosto, que é mais ou menos assim, tá tudo planejado até você tomar o primeiro soco na cara. Então, você falou dos dias ruins, é ruim, mas é bom. Como assim é ruim, mas é bom? É através dessas dificuldades que chegam até a gente que acabam surgindo as melhores soluções. Então, por um outro lado, é muito importante receber esse feedback negativo dos clientes, né? Eu, como cliente, muitas vezes fico em cima do muro, passo por um mau atendimento ou por um produto que não atingiu a satisfação e aí não manifesto, né, a minha insatisfação. E um amigo meu falou, cara, não, você tem que falar que tá ruim, você tem que devolver e tal. Por quê? Porque assim você gera um indicador lá na empresa. Sim. E a empresa vai trabalhar para resolver essa situação. E isso foi uma chave. Realmente, eu vejo que esses momentos desafiadores é daí que surgem as melhores soluções, né? Levam a gente para outro nível também, em termos de produto, desenvolvimento, enfim. Não, e esse processo de empatia com o cliente, né, Tomás? Porque quando existe um impacto e o impacto está ali instituído, a primeira coisa que a gente faz é diminuir o impacto. Então, o que eu posso fazer para diminuir o impacto nos meus clientes? Né? Então, muitas vezes a gente toma a decisão até de pausar alguns pontos do sistema que gera menos impacto para disponibilizar pontos do sistema que está causando mais impacto, sabe? Às vezes o problema pode ser um recurso, pode ser alguma coisa que a gente consegue, para o quê? Voltar o mais rápido possível. Porque, novamente, cliente no centro, a gente entende que o cliente precisa daquele serviço, né? Ele não está consumindo o nosso serviço como empresa simplesmente porque ele quer a gente como fornecedor. Claro que não. Entendeu? Então, a cultura da empresa, e não só da área do Cassiano, mas da empresa como um todo, tem que estar com esse olhar, né, do impacto no cliente, na disponibilidade, na geração de benefício para ele. Entendeu? E aí todo mundo corre para o mesmo lado na hora que a crise acontece. Com certeza. Muito bom. E você que está aqui acompanhando a gente, né, que chegou até aqui, se pintou alguma dúvida, se ficou algum ponto que não ficou muito claro para você, coloca nos comentários, o time vai responder o seu comentário e a gente vai te ajudar aí a esclarecer, tá bom? Vamos para o próximo ponto. Ivan, deixa com você aí, cara. Tem algumas perguntas aqui. Na verdade, aqui, ó, a gente vai falar agora, sair da parte ruim, vamos para a parte boa, que é a geração de valor, né? Então, a gente está sempre aprimorando a plataforma, né? Visando, é claro, atingir outros mercados, trazer benefícios para os nossos clientes e tudo mais, certo? E aí, a gente falou um pouco de feedback do cliente, né, em cima do produto, mas dá para mensurar feedback em cima daquela melhoria, né? Qual é o processo? Assim, entreguei uma melhoria, tá entregue, eu não olho mais para ela? Qual Depois é o processo? que resolveu o problema. Não, agora a gente já saiu do problema. Agora a gente está gerando benefício. Ok. Né? Então entregamos uma melhoria nova. Ela atingiu o potencial que ela foi desenhada para, teve toda a adesão que a gente gostaria que tivesse. E aí vai, né? Como que a gente olha isso hoje, né? E controla e trabalha em cima? Sim, essa é a parte criativa, né?
está desenvolvendo novos recursos, as necessidades do cliente. Existem algumas formas de medir, mas eu acho que a mais eficiente é você medir o uso da melhoria. Como você faz isso? Através de coleta de dados. Então, por exemplo, você lançou um recurso de chatbot. Você consegue ver quantos dos seus clientes criaram lá os fluxos de chatbot, quantas mensagens foram trocadas, para você ter essa estatística e saber se teve um efeito positivo. Velocidade dessas mensagens, para saber se está com uma performance positiva. Então, você consegue medir através de coleta de dados, através de ferramentas também para saber volume de requisições, se aquilo se está devolvendo numa velocidade, numa performance ali que você definiu quando estava construindo. Tem a pesquisa também, né, através de NPS, para saber se aquele recurso já foi utilizado pelo cliente, mas um modo mais efetivo é através de coleta de dados. Então, acho que isso é o mais importante, que no final das contas você vai olhar lá e vai garantir que o seu cliente está usando e quanto ele está usando, né? Para também trazer e colocar ações em cima disso, né? Tentar engajar, pedir para o time lá. E já envolve outras áreas, Sim. né? A área de CS para fazer lá, porque muitas vezes, né, o Cassiano, experiência própria, tá? A gente lança uma feature, essa feature tá lá faz 3 meses, aí o cliente vem e vai no canal de solicitação e solicita aquela feature. Já tava lá. Já tava lá, entendeu? Porque assim, por mais que a gente trafegue as informações, né, dos releases e tudo isso em múltiplos canais ali, tenta realmente expor... no dia a dia as pessoas estão saturadas, cada vez com menos tempo. E acostumadas a executar sempre da mesma forma. Justamente, entendeu? E aí o que acaba acontecendo? Né? Você passa batido, simplesmente a informação. E aí você poderia estar usufruindo de um ponto sensacional que poderia gerar muito valor na tua empresa, que já está lá, disponível para ti, só que você não conseguiu parar e observar e ter tempo para você investir para tracionar aquela funcionalidade. Né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito. Então, até uma feature nova, ela demora, não demora porque a gente quer, demora porque o próprio cliente demora um pouco para disponibilizar tempo para investir nela, para investir na customização, na criação, ou simplesmente para, às vezes, acionar a gente e perguntar, como que eu faço? Como que funciona? Me explica mais. Entendeu? Então, vai muito... É muito particular isso, e é complexo. Tem um período de adesão. Tem. Mas em toda a situação tem oportunidades. Oportunidade que eu consigo enxergar aqui do pouco que você dividiu é escalar, né? É levar essa feature para toda a base. Às vezes pode ser uma contratação de uma funcionalidade nova que a pessoa poderia estar usando e não está usando, né? Então, você tem oportunidades também nesse processo. Sem dúvida. Não é 100% da sua base que vai usar aquela nova feature que foi disponibilizada naquele momento, né? Sim, é difícil atingir 100%, né? Mas quanto mais clientes estiverem utilizando, mais usuários, também é uma possibilidade de você aprimorar, né? Porque aí vem novas ideias, novas necessidades para você ir lá e aperfeiçoando o seu produto, né? E gerar efetividade para o cliente, produtividade também. Acho que isso é bem importante. Legal. Bom, a gente já está caminhando aqui para o encerramento, mas tem uma última pergunta aqui ainda. Queria colocar aqui para você. Normalmente a gente pede para o convidado que vem aqui no podcast, Atendimento 5 Estrelas, deixar uma dica para a audiência. Que dica que você poderia deixar, talvez para outras pessoas que estão na área de desenvolvimento, né, nessa área de tecnologia, para ajudar na melhoria da experiência do cliente? Bom, acho que uma dica que eu posso dar para a nossa audiência, para todo mundo que está escutando aqui o nosso podcast, né, é facilite a vida do seu cliente. E como você faz isso? Acho que tem duas coisas importantes para você facilitar a vida do seu cliente. Entenda do seu produto, então tenha o conhecimento dele, tudo que ele pode oferecer para o seu cliente, e entenda as necessidades do seu cliente. E entender de verdade
qual que é a necessidade, por que que ele está solicitando, como você vai aumentar a eficiência do seu produto para atender as necessidades, gerar maior produtividade para o seu cliente. Então, acho que facilitar a vida do seu cliente ali, acho que é uma dica. Não ficar só na tua cabeça, né? Eu acho que isso é essa escutativa com o cliente sempre, né? Ou seja, tudo bem, eu entendi sua necessidade, mas vamos construir a melhor maneira de resolver a sua necessidade. Isso é o par, é os dois que tem que fazer junto. Nenhum carrega a verdade única ali, não. É isso aí? Sim. Maravilha. Quero agradecer você, em especial, que chegou até aqui. Isso demonstra, né, que você está investindo no seu desenvolvimento, adquirindo conhecimento. Espero que a gente tenha conseguido, né, dividir esse pouquinho que a gente compartilhou sobre esse assunto tão rico que é tecnologia e experiência do cliente. E nós vamos continuar por aqui, viu? Produzindo mais conteúdos para a gente se aprofundar. E estou muito feliz de poder estar construindo um ecossistema, uma comunidade de pessoas que têm interesse nesse assunto, que é atendimento ao cliente. É um assunto tão amplo, tão rico, que envolve todos esses campos, inclusive desenvolvimento, não é mesmo? Muito Sem obrigado, dúvida. Cassiano, né, pelo seu tempo, disposição e por tudo que você compartilhou com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Espero que tenham outros bate-papos aí, que o pessoal tenha gostado. Quem tiver dúvida também, eu me disponibilizo ali para responder. É bem interessante. Gosto muito de tecnologia, gostei bastante de bater esse papo aí. Muito bom. Perfeito. Galera, obrigado aí pela audiência e nos vemos no próximo. É isso aí. Até mais, pessoal. Até mais.